Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ácidos nucleicos, tá? A gente vai falar função, a gente vai falar sobre a composição, tá? Vamos falar também sobre a duplicação do material genético, um tema bastante recorrente aí nas provinhas de vestibular de vocês, tá? Vamos lá. Nesse slide a gente está focando na composição química, na estrutura e na função, tá? A gente tem que se basear no seguinte: sempre quando a gente fala sobre uma molécula orgânica, vale a pena você lembrar qual é a menor parte dessa molécula orgânica. Que no caso seria, no caso do material genético, a gente está falando do nucleotídeo. Se a gente estivesse falando de uma proteína, seria um aminoácido. Se a gente estivesse falando de um carboidrato, seria um monossacarídeo. Então, sempre que você for falar de uma molécula orgânica, saiba qual é a menor parte dela, tá bom? E quando a gente fala de um nucleotídeo, a gente tem que saber que ele tem três componentes principais, tá? O ácido fosfórico, né, que a gente chama de fosfato, beleza? A gente fala também da pentose. Pentose é um carboidrato de 5 carbonos, é um monossacarídeo de 5 carbonos, tá bom? Queria chamar a sua atenção que a pentose, as pentoses nós vamos encontrar dois tipos delas, a ribose e a desoxirribose, tá ok? E se você prestar bem atenção no slide aí, ó, você tá vendo aqui, ó, esse hidrogêniozinho aqui, ó, esse hidrogênio tá sozinho, né? Isso no caso da desoxirribose. Agora, se a gente for falar de uma ribose, a gente vai ver que esse hidrogênio ele vai estar associado a um oxigênio, tá bom? Olha aí, ó. A ribose tem um OH ali naquele carboninho, tá? E a desoxirribose tem um carbono só com hidrogênio, beleza? Então, essa vai ser a diferença básica, tá? Entre esses dois tipos de ácidos nucleicos, tá bom? Vale a pena você lembrar que a pentose do RNA é a ribose e a pentose do DNA é a desoxirribose, tá ok? Bom, olha aí, ó. Então esse é um nucleotídeo do RNA e aquele lá é um nucleotídeo do DNA, tá bom? Ambos são formados por fosfato, pentose e bases nitrogenadas, tá? São esses três componentezinhos que vão formar aí os nossos nucleotídeos, beleza? Bom, tá, agora vamos falar um pouquinho sobre as bases nitrogenadas, tá? As bases nitrogenadas vão se dividir em dois grupos, as bases púricas e as bases pirimídicas. As bases púricas, elas têm apenas 2 anéis aromáticos, tá? Enquanto a base pirimídica, ela tem um só. Beleza? Então saiba isso. Bases púricas, 2 anéis aromáticos. E bases pirimídicas, um só. Tá? Bom, tá, Thiago. Quando a gente fala de base nitrogenada, a gente precisa entender que existem bases nitrogenadas complementares. Uma base nitrogenada, ela vai se ligar à outra. Tá bom? E no caso do DNA, que tem fita dupla, a gente tem que prestar atenção no seguinte: a timina ela se liga com a adenina, a citosina se liga com a guanina, beleza? Timina e adenina, citosina e guanina. Eu tinha falado até em aula com vocês uma frasezinha para vocês gravarem isso, né? Tem alguém com gripe, né? Então timina se liga com a adenina e citosina se liga com a guanina, não é isso? Bom, enfim, toda vez que você perceber uma porcentagem de adenina diferente da porcentagem de timina, você já tem que desconfiar que essa molécula não vai ser uma molécula de DNA. Por quê? Se tem uma timina aqui, automaticamente na fita complementar do DNA, eu tenho que ter uma adenina. Se tem uma citosina aqui, automaticamente do outro lado, tem que ter uma guanina. E assim por diante, tá bom? Então nós temos bases complementares para formar aquela fita dupla do material genético, tá bom? Bom, e aí vem essa regra aí, a lei de Chargaff, né? Relação de Chargaff. O que ela fala? Se eu pegar a porcentagem de adenina e citosina
e dividir pela porcentagem de timina e guanina, a gente vai ver que isso é igual a 1, tá? Isso é verdade por quê? Porque as bases nitrogenadas, elas são complementares, tá ok? Tudo bem? Bom, então a gente já sabe isso, já entendemos a complementaridade das bases, né? E aí vamos seguir adiante. O material genético ele tem várias ligações, a gente precisa entender como é que esses elementos se ligam, tá? E aí a gente vê a primeira forma de ligação, ó. A gente vê ali uma base nitrogenada, bem aqui, ó. Essa base nitrogenada, ela está se ligando bem, ó, aqui, ó, com esse, aqui, né? Com essa pentose, beleza? E lá no finalzinho, ó, tá vendo? Nesse carboninho daqui, ó, aqui, tá vendo? Esse carboninho, ele está se ligando com quem? Com o fosfato, tá? Então você vê que são ligações entre hidrogênios e hidroxilas. Essas reações são reações de desidratação, tá? Então, a gente está vendo a timina, uma desoxirribose e um fosfato, tá? E com isso, unindo esses três componentes, nós temos aí um nucleotídeo, perfeito? Bom, vamos lá. Quais são as principais partes do nucleotídeo? Ele tem um fosfato, desoxirribose e as bases nitrogenadas, tá bom? Vale a pena você lembrar que a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, tá bom? No RNA, no lugar dessa timina, a gente vai encontrar uma uracila, tá ok? Bom, e aí como é que a gente forma um filamento de DNA, né? Como é que ele é produzido? Gente, olha só, vocês estão vendo nessa imagem? Aqui eu tenho um fosfato, ó, fosfato aqui em cima, né? Ele está se ligando com aquele losangozinho, né? Com aquele pentágono, né? Losango não, pentágono. E você vê que ele faz uma ligação, ó, fosfato com a pentose, né? E a pentose ela vai se ligar com uma base nitrogenada. Só que você está vendo que vários nucleotídeos estão sendo ligados ali, ó, fosfato com a pentose, fosfato com a pentose, fosfato com a pentose. É assim que eles vão produzindo uma fita de material genético, tá? Essa ligação entre o fosfato, tá? E a pentose a gente vai chamar de ligação fosfodiéster, tá? É uma ligação entre o fosfato e a pentose, o carboidrato. Bom, olha aqui como é que fica mais legal da gente interpretar, né? Aí você tá vendo claramente que tem, ó, um fosfatão aqui, ó, aqui em cima, aqui, aqui, né? E aí ele tá se ligando embaixo com a pentose e aí a base nitrogenada tá aqui, ó, né? Ali em cima. Beleza? E aí embaixo tem outro fosfato, uma pentose e base nitrogenada. Abaixo tem outro fosfato, pentose e base nitrogenada. E assim por diante. Você está vendo que assim a gente vai formar uma fita de material genético? Essa é a ideia que eu estou querendo passar para vocês, tá? E aí imagine que ao lado tem uma outra fita, né? Essas fitas vão se interligar através das bases nitrogenadas, tá ok? Olha aí, ó. Esse slide está bem bacana para a gente poder falar sobre isso, tá? Olha o que ele fala. Para formar as moléculas de DNA e RNA é necessário que ocorram ligações entre os nucleotídeos, para que a gente forme uma fita, né, única. Os nucleotídeos estão unidos por uma ligação fosfodiéster entre a hidroxila do carbono 3, tá? Ou seja, o carbono 3 ele vai se ligar com quem? Ao fosfato, que está ligado à hidroxila do carbono 5. Então, gente, isso é que vai promover o quê? A formação de uma fita de material genético para que a gente consiga fazer o quê? Para que a gente consiga formar a fita dupla, né? Até para a gente visualizar aquele modelo de Watson e Crick, né? Que fez aquela espiral do DNA, tá ok? Bom, então, pessoal, nesse slide aqui também está bem bacana, tá? Ele fala pra gente, ó, a ligação é entre a base nitrogenada e a pentose. É uma ligação chamada de glicosídica, tá? É uma ligação feita através de desidratação, perfeito? Bom,
A ligação do fosfato com a pentose a gente já viu que é chamada de fosfodiéster, ok? Bom, como é que esses dois filamentos vão se associar, galera? Aí é aquele ponto que eu falei com vocês, né? As bases nitrogenadas, elas precisam se conectar. De que maneira elas vão se conectar? Citosina e guanina vão fazer 3 ligações de hidrogênio, 3 pontos de hidrogênio, e adenina e timina vão fazer 2 ligações de hidrogênio, tá ok? E como é que é a estrutura dessa molécula de DNA? É assim, ó, fosfato, pentose, base nitrogenada, ligado com outra base nitrogenada, fosfato, pentose e fosfato, tá? Então a gente está vendo ali 2 fitas assim, ó, de material genético, e a gente já sabe quais são as ligações que fizeram as conexões entre o fosfato e a pentose, entre a pentose e a base nitrogenada e entre as próprias bases nitrogenadas. A gente comentou todos esses tipos de ligações, tá bom? Bom, qual é a função do DNA, gente? O DNA, ele tem a função de fazer o quê? Ele tem a função de armazenar nossas informações genéticas. Ele tem a função de também transmitir aos descendentes informações e características, tá? Então ele tem a função da hereditariedade. E ele também vai regular a expressão de alguns genes, tá? Alguma parte do material genético que precisa ser exposta em um determinado momento, ela vai ser exposta. Em outro momento ela pode estar o quê? Ela pode estar suprimida, tá? Depende muito do momento em que o corpo do indivíduo se encontra, tá ok? Bom, e aí a gente vai falar de duplicação do material genético, tá, pessoal? Como é que o material genético vai ser duplicado? Primeira coisa, a gente sabe que o material genético se encontra nessa hélice aí, não é? Tem essa hélice do material genético e ela precisa ser desfeita. Então existem uma série de enzimas que vão atuar nesse processo, tá? E a gente já vai ver cada uma delas, beleza? Olha aí, ó. A gente está vendo ali que tem uma fita azulzinha, né? E cada uma dessas fitas azulzinhas vão servir para quê? Vão servir de molde, para que a gente consiga fazer outra. Então, vou ter uma fita antiga e uma fita nova. Esse modelo de duplicação do material genético, a gente diz que é a duplicação semi-conservativa. Porque tem uma fita antiga e uma fita nova, tá? Só que existem vários tipos de modelos para explicar isso. Existe a conservativa, em que a fita original ela se mantém íntegra e aí ela faz só uma fita cópia, né? Existe o modelo dispersivo, que ela fica alternando partes de material genético original e partes novos, né? Enfim, o mais aceito é a semi-conservativa hoje em dia, tá, pessoal? E a gente vai falar das enzimas que participam desse processo de duplicação, tá? O material genético, ele está completamente espiralizado, beleza? Quem é que desfaz essa espiralização do material genético, tá? É a DNA girase. Ela não está no slide, mas eu queria que vocês até anotassem isso. DNA girase, ela desfaz o giro do material genético. Depois a gente encontra, depois que o material genético está ali, ó, com aquele giro desfeito, a gente encontra aquela fita retinha, a gente vai começar a quebrar as ligações entre as bases. E a gente encontra DNA helicase, tá? Então, as bases nitrogenadas estão separadas, as ligações de hidrogênio, tá? E aí, para que esse material genético não sofra nenhum processo de degradação, a gente tem as proteínas de ligação de fita simples, tá? Chamadas de SSB, tá ok? Bom, para a gente começar a duplicar esse material genético, eu vou precisar de quê? De uma enzima para iniciar isso. O nome dessa enzima é chamada de quê? Primase. A primase, ela se liga na fita do material genético para que a gente comece a duplicação dele, tá ok? E aí, coloquei ali o meu primer. A partir desse primer, eu tenho o início da duplicação do material genético, tá? Que é feito pela DNA polimerase 3, tá ok? A DNA polimerase 1, ela vem corrigir, a DNA polimerase 3, ela tem capacidade de corrigir alguns erros, tá? Só que a DNA polimerase 1, ela corrige muito mais erros do que a 3, tá? Bom, a ligase, ela vai ter uma função específicazinha que eu vou falar para vocês já já, que é de unir
os fragmentos de Okazaki. E a topoisomerase, ela tem a função de desfazer a tensão que é feita na fita do material genético. Eu já vou te explicar no próximo slide, tá? Queria te dar essa visão geral das funções das enzimas, mas agora eu vou te mostrar com uma imagem como é que isso vai ficar mais claro para você, tá bom? Olha aí, ó. Você está vendo a fita do material genético, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desfazer essa alfa-hélice, né? Quem desfaz isso é a girase. A helicase está quebrando ali as ligações entre essas bases nitrogenadas, né? E aí, ali, ó, depois vem as proteínas de ligação de fita simples, tá? Para proteger as fitas aí da degradação por alguma enzima. E aí, depois que a gente abre a fita, deixa ela toda certinha, eu preciso adicionar um iniciador. Eu preciso adicionar ali como se fosse uma plataforma de início para que a DNA polimerase 3 comece a sintetizar a fita de material genético, tá ok? E essa plataforma, esse eixo de início, a gente vai chamar de primer. A DNA polimerase 3, ela não consegue iniciar uma fita do nada, ela já tem que ter um fragmento inicial para que ela consiga produzir uma nova fita, tá ok? Então a primase, ela vai lá, adiciona o primer e a partir desse primer eu começo a duplicar o meu material genético, tá bom? Então olha aí no slide, ó, o DNA molde aí, eu adiciono um iniciador, né, um primer, que é a fita azulzinha, né? E aí depois disso, o que acontece? Eu começo a adicionar o rosinha, beleza? Que é a fita de DNA que eu estou produzindo, tá ok? Então olha aí, ó, esse slide é muito bom. A gente está vendo o seguinte, ó, você vê que a fita de cima, ela tem um númerozinho ali, ó, 3 linhas, né? E lá no finalzinho aqui, ó, aqui tá 5 linhas, beleza? Embaixo, aqui tá, ó, 3 linhas. E lá no outro cantão tá o quê? 5 linhas, beleza? Vocês viram esses númerozinhos, devem estar se perguntando, poxa, Thiago, o que é isso? Gente, essas fitas de material genético, elas são ligadas em antiparalelo, tá? Ou seja, elas são ligadas de forma invertida. A composição química delas permitiu que a orientação delas fosse assim, tá? Foi a melhor forma de ligar essas fitas de material genético. E aí, o que eu preciso falar para vocês, galera? O sentido da duplicação do material genético é sempre no sentido 5 linha para o 3 linha, tá? Por quê? Porque a capacidade que a DNA polimerase tem seria adicionar nucleotídeos sempre nesse sentido, do sentido 5 linha para o 3 linha. Então você olha lá em cima, ó, ali é o 3 linha, não é? Lá em cima. Foi? Beleza. O 3 linha, ele vai se ligar com uma outra extremidade que é 5 linha, tá ok? E aí, é nessa extremidade que eu vou adicionar o primer, ó. Tá vendo essa fitazinha aqui de cima? É exatamente isso, tá? Aqui, ó. Beleza? Aqui, esse é o primer, tá? Esse primerzinho aqui, ó, você tá vendo que mais em cima aqui é 3 linhas, né? 3 linhas, né? Logicamente, o primer é a extremidade 5 linha que foi adicionada. Então, a DNA polimerase, ela começa a sintetizar ali, ó, os nucleotídeos e vai simplesmente produzindo a fita, tá? Repare que embaixo é a mesma coisa, tá? Como as fitas são ligadas em antiparalelo, aqui, ó, tem a extremidade 5 linha, ela vai se ligar com uma extremidade 3 linha em cima. Se aqui é uma extremidade 3 linha, ela se liga com uma extremidade 5 linha em cima, tá ok? E aí, o primer é adicionado e a DNA polimerase começa a sintetizar a fita do material genético. Tá ok? Bom, esse slide aí é para deixar bem escrito para vocês qual é a função das DNA polimerases, tá? Que é a adição dos nucleotídeos da fita do DNA, tá ok? Vale a pena você observar que eles não são capazes de começar sozinhos a fita do material genético, tá?
eles precisam de um iniciador. Que iniciador seria esse? O primer, tá? E o primer é sempre colocado no sentido 5' em direção a 3', que são aqueles numerozinhos que eu te mostrei lá no slide passado, tá bom? Bom, vale a pena você lembrar também que é uma enzima dependente de magnésio, tá? E necessitam de 4 desoxirribonucleotídeos trifosfato, tá bom? É o TTP, o ATP, o GTP e o CTP, beleza? Bom, olha aí, ó. Essa imagem tá bem bacana, tá bom? Olha lá, ó. Na fita de cima você vê o 5'. O sentido dela, da DNA polimerase, é começar do sentido 5' e ela vai produzindo até o sentido 3', que é para lá, tá bom? Beleza, tá? Embaixo, o que acontece? A gente vê que a fita, aqui é o sentido 5' aqui, beleza? Aqui. E aí o que acontece, gente? Foi adicionado um primer. Aí essa fita vai ser produzida até ali, ó. Beleza? Show de bola, tá bom? Depois que esse fragmento de DNA for adicionado, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai vir para cá e vai fazer a mesma coisa, vai adicionar um primer, tá? Opa, aqui. E aí, esse fragmento de DNA vai ser novamente produzido, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês? E vai existir uma fita contínua e uma fita descontínua. A fita que tiver o sentido 5' para o 3' contínuo, né, como a de cima, ela não vai ser interrompida. A de baixo, eu vou ter que adicionar vários primers, tá, para que a gente consiga preencher e produzir essa fita inteira. Ela vai ser chamada de fita descontínua, beleza? Bom, e aí, olha só como é que a gente vai chamar a fita líder ou fita contínua, a que ocorre no sentido 5', 3'. Existe a fita descontínua ou retardatária, que é no sentido inverso. Essa fita no sentido inverso eu vou precisar ficar adicionando vários primers para que eu consiga fazer a síntese dela por completo. Tá ok? Esses fragmentos que ficam entre os primers, a gente vai chamar de fragmentos de Okazaki. Tá? São fragmentos que vão depois ser removidos, perdão, os primers vão ser removidos, tá? E esses fragmentos vão ser unidos pela DNA chamada de DNA ligase, é uma enzima, tá ok? Então olha aí, ó, DNA ligase, ela irá restituir esses pedaços perdidos pelos primers, tá ok? Bom, a duplicação do DNA, gente, em procariontes, ela tem um ponto de origem e um ponto de término, tá? Já nos eucariontes isso é diferente, tá? Ela tem vários pontos de início e vários pontos de término. Perfeito? Bom, faltou falar da última enzimazinha, que é a topoisomerase, né? Conforme a gente está duplicando e desfazendo a alfa-hélice do DNA, a gente tem uma tensão que é feita nessa fita, tá? Do material genético, e essa tensão ela acaba sendo desfeita pela DNA topoisomerase, tá ok? Que é uma enzima que tem uma função muito importante aí pra gente, tá? Então aqui a gente coloca as principais diferenças entre a fita de DNA e RNA, que é para você saber, RNA fita simples, DNA fita dupla. Bases púricas do RNA, adenina e guanina. Bases pirimídicas do RNA, uracila e citosina. Pentose do RNA é a ribose, beleza? No DNA, desoxirribose. Gente, então essa tabelinha tá bem didática aí, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. E a gente termina a aulinha de hoje com essas diferenças. Na próxima aula a gente vai falar de transcrição, tá ok? Espero que vocês tenham entendido tudo certinho, tá? Qualquer duvidazinha, manda aquela mensagem lá pra gente que a gente resolve isso pra vocês, tá bom? Grande abraço e uma ótima semana.